essa madrugada pós-eliminação do Pisani aconteceu muita coisa. A Yasmin Brunet e a Vanessa Camargo foram atrás do Rodriguinho para entenderem o porquê que o Pisani foi eliminado, basicamente, porque foi dito a elas pelo Bin Laden. Bin Laden, gente, tá tendo uma visão de jogo até agora, assim, extremamente correta com o que o público tá vendo aqui fora, com o que de fato realmente está acontecendo. Bin Laden falou que houve uma conversa complicada, né, envolvendo corpos de mulheres e tudo mais, né? O Pisani tinha falado sobre isso, e o Bin Laden percebeu também que seria isso talvez o motivo do Pisani ter sido eliminado, ele ter participado dessas conversas, não tão ativamente, mas ter participado das conversas, e foi o que aconteceu de fato. Vanessa e Yasmin foram até Rodriguinho para confrontá-lo à noite, nessa madrugada, sobre o que, porque as duas estão assim, loucas, querendo entender por que o Pisani foi eliminado e não Davi. E aí, gente, o Rodriguinho negou, falou que não aconteceu as conversas, falou que na verdade aconteceram conversas e tal, os meninos lá, papo de solteiro, mas ele não participou, ele não falou nada porque ele é casado. Assim, gente, é assim de uma cara de pau, de uma falsidade sem noção. A gente vai falar sobre tudo isso aqui nessa live, mas antes, vai se inscrevendo, ó, tô aqui acompanhando, ó, tá mostrando, aí, ó, tá mostrando exatamente esse momento agora no encontro, enquanto não começo mais você, né? A Vanessa e a Yasmin conversando com o Rodriguinho essa madrugada. Olha que coincidência, hein? Tô falando sobre isso é porque tá em alta. E estão falando sobre isso ali no encontro. Olha lá. E o Rodriguinho falando, foi papo de solteiro. Né? Eu não tô dentro, basicamente. Olha lá, Tati Machado, ó. E aí isso acabou repercutindo nas redes sociais, essa fala. Calma aí, vai chamar o VAR agora na Fátima Bernardes, no encontro. Olha lá, mostrando eles ali no quarto falando, ó. Ó, o Rodriguinho falando. Eu acho ela mais bonita, mas ela já foi melhor. Ela tá mais velha. Ó, o rosto dela é lindo, mas o corpo tá meio estranho, disse o Nizam. Ó, Vinícius falando. Se eu jogar uns negocinhos também eu fico lindo, disse o Vinícius. E ainda o Rodriguinho começou assim na hora. É a bunda dela, não sei o que da bunda. Aí não, deixa eu ficar quieto. Ele ia falar da bunda, deixa eu ficar quieto. Mano, gente, é escrotidão toda. E a Yasmin Brunet e a Vanessa Camargo terem ido até ele na madrugada e ele falado que não aconteceu nada e tal, mentido, cara, é de mais uma cara de pau, assim, sem noção. Deixa eu ver o que eles estão falando aqui no encontro, porque é justamente sobre isso. Ó, Tati tá falando aqui que não era talvez um paredão pro Pisani ter saído. Se fosse uma outra configuração, talvez ele não sairia. Ó, jogo que segue. Ó, a namorada do Pisani tava ali conversando com a Patrícia Poeta agora no remoto. Ó, a Patrícia Poeta tá falando, ó, daqui a pouquinho o Pisani vai estar na Ana Maria Braga. Vai ter um intervalo aqui agora. Então, ó, ainda não começou não, a Ana Maria Braga a gente vai acompanhar aqui nessa live. Desculpa, tá, gente? Eu só tive aqui as interrupções porque a gente precisava falar sobre isso, né? Sobre esse acontecimento da madrugada aí, que é Vanessa Camargo e Yasmin Brunet tentando entender o que está acontecendo, foram até o Rodriguinho e o cara nega. Olha isso, gente. Rodriguinho nega ter criticado o corpo de Yasmin Brunet no BBB 24. Brincadeira de homem. Quando elas começam a falar com ele, né, que parece que teve uma conversa sobre, né, falando de corpo de mulher e tudo mais, né, quando a Yasmin começa a confrontar o Rodriguinho nesse sentido, ele começa a falar, não, não teve não. Aí ela falou alguma coisa sobre chamar a mulher de gostosa. Ele, teve sim, teve. Como se ele não estivesse lembrando, né? Como se fosse uma coisa lá remota, né? Ele, não, mas foi o papo dos caras solteiros. Eu não falei nada, não, eu sou casado. Os caras solteiros que falaram. Colocou, jogou ainda pros caras e tirou dele fora. Mas que não foi tão grave assim também, não. Foi nada demais. Olha só, gente. Será que ele acredita que isso não é nada demais? Ou será que ele tá fazendo doido aqui? Gente, que participação medíocre. Medíocre não, né? Que participação péssima sua no Big Brother, hein, Rodriguinho? Misericórdia. Ó, Rodriguinho mentiu e não assumiu ter falado mal do corpo de Yasmin Brunet no BBB 24. O cantor foi confrontado pela modelo e por Vanessa Camargo na madrugada dessa quarta-feira, após a eliminação de Lucas Pisani.
As sisters insistiram em saber o que incomodou tanto o músico no papo dos brothers no quarto do líder. Porque, né, o Pisani tinha falado, meio que não falado, com a Yasmin, que rolou um papo sobre corpo de mulher e tal no quarto do líder, né, que os homens estavam lá, mas ele não falou exatamente quem falou e sobre quem falou. Ele falou isso com a Yasmin. E a Yasmin tá com isso na cabeça, a Yasmin tá querendo saber sobre isso. Isso porque ela não sabe ainda que foi sobre ela. Imagina se alguém falasse pra ela que tinha sido sobre ela, exatamente, né? Ó, brincadeiras de homem que falam aquelas coisas, desconversou o Rodriguinho. Ó, Yasmin e Vanessa, a filha de Luísa Brunet e a herdeira de Zezé de Camargo, acho incrível isso, relembraram que o eliminado havia citado uma conversa ofensiva dos rapazes na época da liderança de Rodriguinho. Aspas, você não acha que a gente precisa saber o que foi? Perguntou a Yasmin. Oh, eu acho, mas como a gente vai saber? Né, disse a Vanessa Camargo. Pouco depois, as duas foram falar com o Rodriguinho na área externa e falaram o seguinte, ó, ele tinha me falado, Pisani, que era alguma coisa de mulheres aqui da casa que o Nizam ficou falando. Isso que incomodou ele, né, afirmou. Atriz de Verdades Secretas 2015. Quem é a atriz de verdade? É a, é a Yasmin Brunet, né? Ó, então, isso foi coisas do Perninha, soltou o artista em referência a Vinícius. Falou das meninas que ele quer pegar. É da Índia, completou Rodriguinho, mesmo já tendo sido alertado que o termo é pejorativo, né, sobre falar da Índia, né, se referir a Isabelle. A própria Isabelle chegou para ele e falou que não é legal se referir a ela como Índia, né? Mas ele acabou usando isso daqui, né? Então, é tanta problemática, gente. Perninha, se refere ao Vinícius como Perninha, se refere a Isabelle como Índia, sendo que ela já se demonstrou incomodada com isso. Assim, é uma sucessão de erros aqui, né? Não está assumindo a... Geralmente esse tipo de homem é covarde mesmo, né? Geralmente, né? É covarde. Não assume que ele falou o que aconteceu, né? Não fala o que foi falado pelos outros, né? Ele fala que foram os outros, mas não fala o que foi falado. Ó, aí ficaram aquelas brincadeiras de homem que falam aquelas coisas que eu nem consigo falar, nem lembro também. Mas foi isso. A única coisa de mulher que foi falada foi isso, porque só ele podia falar de mulher, né? Zombou o cantor. Eu acho que não foi isso, retrucou a Vanessa Camargo. Elas não estão convencidas, não. Ó, ele estava muito incomodado com isso, concordou Yasmin Brunet. Ó, foi alguma coisa ofensiva? Perguntou Vanessa. Ele estava com medo de como isso teria sido visto lá fora, disse Yasmin. Ele ainda falou isso no dia. Ó, Vanessa perguntou quais brothers estavam na conversa. Nizam, Vinícius, solteiros. Jamais eu ia falar uma coisa dessa, mentiu o cantor. Lembrando, gente, que foi ele que puxou o bonde. Ele que começou falando do corpo da Yasmin. Foi o Rodriguinho quem começou. Ou foi o Nizam? Foi o Rodriguinho que falou que ela era mais bonita, que ela tá engordando, que ela tá mais velha. E começou a falar da bunda dela, parou, procurou uma câmera depois lá junto com o Nizam para tentar vê-la tomando banho. Olha o nível de escrotidão para onde que isso vai indo, né? Falou dela que ela tá com compulsão alimentar diversas vezes ali dentro, inclusive com ela, que ela tá comendo muito, que ela vai ficar uma bola, que ela vai sair de lá rolando e tal. Assim, diversas vezes ele tem falado coisas sem noção, né? Ó, as sisters insistiram em saber quais foram os comentários, né? Ó, ele falou que foi alguma coisa de corpo das mulheres, alguma coisa assim, disse Yasmin. Ó, os meninos falaram, mas os meninos são solteiros. Eu não falei nada, tenho certeza, desconversou Rodriguinho. Ó, e se não você está frito, brincou a Vanessa Camargo, porque o que acontece? Na hora, a Vanessa falou, o Rodriguinho desconversando, né? Na verdade, gente, olha como que a pessoa tem culpa no cartório, porque em nenhum momento elas estavam falando, perguntando se ele falou. Elas estavam falando assim, quem foi que falou e o que foi falado. O que foi dito e quem disse. Era isso. Ele, não, os meninos, eu não falei nada. Os meninos solteiros, eu não falei nada. O tempo inteiro assim, gente. Imagina, é aquilo que eu sempre falo, hein? Se uma pessoa mente nesse nível, dessa forma, dentro de um reality, sabendo que tá com microfone, sabendo que tá filmado, microfone no pescoço, imagina como que deve ser esse tipo de pessoa na vida. Não quero nem imaginar. Mas não é impossível não parar para pensar. E elas ali insistindo. A questão toda
que a Vanessa Camargo, gente, eu tenho percebido uma coisa nela. Ela quer confrontar, ela quer falar, ela quer entender, mas ao mesmo tempo, na hora que ela tá fazendo a investigação ou fazendo as perguntas, ela fica com medo de talvez estar passando do ponto, aí ela faz uma brincadeira, aí ela começa a ir, eu acho que se ela vê que ela tá indo fundo, ela já para. Ela não é incisiva, a Vanessa, ela não tem sido, pelo menos, muito incisiva ali dentro, porque ela tá morrendo de medo de estar indo para o lado errado. Tá morrendo de medo de talvez confrontar uma pessoa errada ou passar do ponto em algum momento. A Vanessa Camargo, tá, por isso, tá tendo as crises de ansiedade também, porque ela não sabe até que ponto ela quer saber as coisas, mas ela não sabe até que ponto ela pode ir, até que ponto vai ser invasivo, se ela continuar indo, até que ponto é um erro dela, dela persistir em ter algumas respostas ali dentro. Aí quando o Rodriguinho chega e fala isso, né? Não, é porque eu sou casado. Aí ela já começa, elas que estavam ali confrontando o cara, querendo entender, ela já começa, porque se você falasse alguma coisa, sua mulher ia aparecer aqui dentro, né, ia aparecer um chute da câmera, né, dela, ela ia ficar muito nervosa com você, ela ia entrar aqui dentro, começou a fazer uma brincadeira ali com a esposa dele, meio que para tornar mais leve ali a situação, tipo, não, não tô te confrontando, entende? Então, eu acho que é isso que falta. A Yasmin tava um pouquinho mais firme, só que a Yasmin tá com sono do caramba. Ela tá dormindo, e a Vanessa Camargo também. Mas a Yasmin Brunet tá com sono lá dentro. Eles estão até falando de energias carregadas e tal. Ela que é toda dessa vibe de energia e tal. Mas as meninas ali, a gente falou sobre isso ontem na live com a psicóloga aqui no canal. Assistam, maravilhosa essa live. Sobre como que as mulheres ali dentro estão assim completamente esgotadas, ansiosas e não estão tendo força para confrontar, para fazer, né, para entrar no game ali, né? Deixa eu só ver aqui, gente, se já tá começando. Ainda não, quase na hora. O programa pra gente cobrir aqui ao vivo, tá? Então, assim, a Vanessa Camargo, ela fica nessa. Ela vê que ela tá mexendo na ferida, depois ela vai lá e solta uma brincadeira pra talvez não ficar muito incisivo e muito agressivo. E aí, quando é um cara que tá sabonetando e não tá admitindo, igual o Rodriguinho, né? Aí que ela não vai conseguir obter resposta nenhuma mesmo, né? Olha isso, não posso falar, mas eu acho que tenha sido, não acho que tenha sido tão pesado assim, não. Não é nada escrotão, é coisa que está acostumado a ouvir, disse o Rodriguinho. Ó, é tipo o quê? Você não lembra de nada? Insistiu a Yasmin. Nesse momento é que a Yasmin já não estava mais acreditando nele. Ó, não lembro, não teve escrotidão, negou ele. Aí é aquilo que eu falo, eu não sei se o Rodriguinho, ele acha que aquilo não foi escroto, ou se ele tá tentando minimizar pro lado dele, né? Não sei. Ó, no último dia, ou uma mistura disso, né? Tá minimizando pro lado dele e talvez é tão escroto que nem perceba que é sem noção esse tipo de coisa. No último dia 13, Rodriguinho opinou sobre o corpo de Yasmin no quarto do líder com Nizam e Vinícius. E o Pisani tava lá, né? Rodriguinho disse que a modelo já foi melhor, ficou velha e que estava largando mão de seus cuidados dentro do reality. Além disso, o cantor já criticou a Sister várias vezes por estar comendo demais. Ele chegou a sugerir que a loira use uma mordaça para conter a compulsão alimentar. Yasmin já pediu para o artista parar com os comentários sobre o assunto. Então tá aí, né, Rodriguinho dando um show de covardia, porque nem sujeito homem como o Davi é, né, para assumir seus erros, né, o Rodriguinho é.